Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá, Deus abençoe o seu dia. Chegamos ao capítulo 4 do livro Revolucionando Relacionamentos. Princípios para transformar o relacionamento consigo e com o próximo, de Drummond Lacerda. E o capítulo 4 tem o título As Raízes dos Nossos Frutos. Todas as experiências que passamos e palavras que ouvimos, quando aceitas por nós, formam em nós uma convicção. E essa convicção gera atitudes, e essas atitudes formam quem somos. Autor desconhecido. Quem olha uma grande árvore com galhos vigorosos, folhas verdes e inúmeros frutos, muitas vezes se esquece que tão grande estrutura um dia já foi tão pequena como uma semente. Não paramos para pensar que o fruto não é uma identidade que nasce ao acaso, mas sim o resultado de uma terra apropriada, uma semente lançada, raízes formadas e desenvolvidas em um caule, ramos e, por fim, uma estrutura propícia para o fruto. Assim como nos esquecemos da estrutura que leva uma árvore a dar frutos, muitas vezes esquecemos que as ações humanas possuem uma estrutura que as fazem acontecer. Muitas ações que vemos externamente foram semeadas pela vida e criaram raízes de convicção em uma pessoa. Essas convicções foram alimentadas até se tornarem uma estrutura firme, capaz de produzir frutos de ações e palavras. Quem propõe essa analogia entre o ser humano e a árvore é o próprio Deus. As Escrituras dizem: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo que nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque ela não tinha raiz, e secou-se. E outra ainda caiu entre os espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram, e ela não deu frutos. O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho, aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. No mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria recebem, mas não têm raiz em si. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados em espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas
entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Tudo isso está em Marcos 4, do 3 ao 7, depois do 14 ao 20. Portanto, ofereçamos sempre, por ele, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Ao observar esses textos, podemos identificar e nomear pontos dessa analogia bíblica. A terra simboliza na parábola o coração, ou a vida do homem. A semente denota o aspecto espiritual, a palavra de Deus, mas também pode indicar no natural algo que é lançado sobre o homem, como a palavra de pessoas, experiências, valores. A raiz indica crença, convicção, mentalidade, percepção, visão, que recebemos em forma de semente e demos condição de desenvolver dentro de nós. Os frutos falam do resultado final da semente, palavras e ações. Vamos falar de forma separada agora. Semente. O homem é uma terra em que as pessoas, as experiências ou o próprio Deus estão semeando suas ideias. No entanto, para uma semente virar raiz, ela precisa de 3 condições: encontrar abertura no solo, ter espaço para se desenvolver e ser nutrida pelo solo. O primeiro solo descrito na parábola do semeador é o da beira do caminho, um tipo de solo que era pisado pelos homens, fazendo com que ele fosse compactado e não houvesse abertura para a penetração da semente do solo. Lançar uma semente nesse solo era a certeza de que a semente iria ficar na superfície e não penetrá-lo. Por essa razão, o agricultor passa um arado na terra, abrindo espaços. Só assim a semente pode penetrar e florescer. Existem palavras e experiências que nunca entraram na intimidade da terra do homem. Ele não tem abertura para isso. A terra do coração se fechou para deixar certas experiências e palavras o influenciarem. É incrível como a mesma experiência pode gerar tristeza no coração de uma pessoa e não afetar o coração de outro. Como a mesma palavra pode gerar vida em uma pessoa e no outro não afetar em nada. Uns são boas terras, outros são o solo da beira do caminho. No entanto, algumas circunstâncias boas ou adversas acontecem na vida como se fosse um agricultor com seu arado na terra. Fazem com que o solo duro e fechado para a semente se abra. Muitas vezes, o próprio Deus, com seu amor, mexe na terra do coração, nos ajudando a receber a sua palavra, ou a palavra e a experiência que precisamos. Não basta apenas entrar na terra, a semente precisa também encontrar na mesma espaço para se desenvolver. O segundo tipo de solo da parábola nos ensina isso. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-a, porque não tinha raiz, e secou-se. Marcos 4:4. A falta de terra não deu espaço para a semente. Após o seu nascimento, se desenvolver, e por isso
ela logo morreu. Nesse solo, a presença das pedras explica a falta de terra para o desenvolvimento da semente. Na vida, muitas ideias que recebemos concorrem com outras e não encontram espaço para se desenvolver no solo do coração. Logo, aquilo ao primeiro desafio se esvai. Nem toda experiência ou opiniões de pessoas geram frutos no coração de alguém. Uma das razões é por não terem tido exclusividade no meio da terra. Algumas pedras de ideias estavam bem estabelecidas no coração da pessoa, não dando espaço para outras sementes se desenvolverem no solo. Uma semente também só vai dar frutos se ela for nutrida pelo solo. Qualquer semente, quando lançada no solo, precisa ser nutrida pelo mesmo. Uma semente busca sais minerais e água para se alimentar. E apenas quando a terra nutre a semente, que ela pode gerar uma raiz e depois dar frutos. Os frutos que geramos se baseiam no tipo de semente que nutrimos. Por isso, uma pessoa precisa prestar bastante atenção com o modo que lida com o que ouviu, para que isso não tenha condição de se desenvolver. Muitas pessoas não estão dando bons frutos em relacionamentos hoje, não por causa do que fizeram com ela no presente momento, mas devido às sementes antigas que elas aceitaram como verdade. A raiz. Certas passagens bíblicas se referem a Jesus usando a expressão raiz de Davi, aludindo ao fato de que seu antepassado era Davi, indicando também a sua origem. Podemos dizer que uma pessoa tem sua raiz na roça. Quando falamos de raiz, denotamos essa raiz de procedência, origem, ponto de partida. A origem de um fruto não é a terra, mas a raiz. Da raiz, ele procede. A raiz é a porção da planta que penetra no solo e extrai os nutrientes para a vida da planta. Depende dela o crescimento e o vigor da planta. Serve também para a planta se fixar no solo. Antes dos ramos, caules e fruto, vem uma raiz que possibilita que tudo aconteça. Na simbologia bíblica, vemos que raiz é a mentalidade, a crença, a visão que a pessoa tem de tudo o que a cerca. Das nossas crenças e mentalidades, extraímos nutrientes para viver. A partir delas é que desenvolvemos nosso crescimento e estabilizamos nossa existência. É da raiz de nossas crenças que vem o comportamento simbolizado pelos frutos. O que estiver enraizado em nós frutificará em nós. O que produzimos por fora em nossos relacionamentos não é necessariamente uma reação a eles, mas uma produção da raiz que habita dentro de nós. Às vezes reclamamos de uma atitude de alguém sem perceber que muito do que a pessoa está dando tem a ver com a raiz que está nela. O escritor de Hebreus cita uma pessoa como uma raiz amarga, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Para haver uma raiz amarga que brota em frutos que contaminem outros, tem que haver uma semente amarga. Assim como uma semente de espécie da tangerina produz o fruto de acordo com a sua semente, da mesma forma, uma semente amarga que encontrou condições na terra desenvolve sim uma raiz amarga e dará frutos amargos. Observe o contexto cultural de que
era considerado pelos judeus na época de uma raiz amarga. Os hebreus chamavam de amarga toda planta venenosa, com considerável propriedade, pois a maioria das plantas venenosas, quanto mais amargas são, maior era a dose de veneno. A planta venenosa é vigorosa, absorve todos os nutrientes do solo, deixando-o ressequido e estéril para o crescimento de plantas úteis. Essa planta vigorosa espalha suas raízes por toda a parte e logo surgem plantinhas secundárias. Não demora e não há espaço para mais nada naquela terra. Quando alguém recebe uma semente amarga, de pessoa ou de experiências que passou, isso pode se tornar uma raiz amarga na alma. Por isso, uma pessoa perde os nutrientes, a alegria, o ânimo da vida. Torna-se um solo seco, que não há espaço para produzir coisas úteis. Quando essa pessoa fala ou age, o seu comportamento acaba contaminando, não ajudando os outros. Você conhece uma pessoa amarga? Se sim, com certeza. Percebeu o que está à volta dessa pessoa pode ser bom, no entanto, a mesma parece não perceber. Isso porque ela não reage ao externo, mas àquilo que está dentro dela. Tipo de semente e suas raízes. No mundo, há basicamente 2 tipos de semente, as doces e amargas. As sementes doces contêm ideias de amor, aceitação, bons tratos e valores éticos. As sementes amargas trazem a ideia de rejeição, maus tratos, valores éticos ruins. Essa semeadura doce ou amarga começa na mais tenra infância, por meio da família. Uma criança é um solo aberto a qualquer tipo de semente. Ela irá abraçar, quase sempre com nenhuma resistência. O que for semeado nela, fixará. Daí a extrema seriedade do papel dos pais de liberarem sementes doces, para que ideias de amor, aceitação sejam liberadas e formem raízes saudáveis, produzindo assim comportamentos sadios nessa criança. Embora saibamos que existem características inerentes, intrínsecas que a criança já possui desde o seu nascimento, é vital que os semeadores na vida de uma criança lancem sementes coerentes com bons padrões. Infelizmente, muitos pais lançam sementes amargas de abusos verbais, físicos em uma criança e depois veem que a mesma, quando cresce, reproduz um comportamento baseado nessa semente que recebeu. Uma criança recém-nascida, por exemplo, não conhece as definições de expressões como eu te amo, você é especial. Porém, por meio do toque físico carinhoso e do tom de voz dos pais, ela percebe o amor e recebe esta semente doce dos pais. No entanto, é assustador pensar que no mundo que vivemos, alguns pais abusam sexualmente dos seus filhos ainda nessa tenra infância. É muito fácil perceber em nosso mundo as tristes consequências disto do comportamento desta criança. Existem inúmeras sementes amargas em nosso mundo. Vou mencionar apenas algumas. A preferência por um filho ou sexo de um filho, comparações entre irmãos, abandono, a morte de um ou ambos os pais, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, abuso emocional, privação de amor, rejeição e zombaria de colegas, traição no casamento, divórcio e por aí vai.
Uma vez abrigada uma semente amarga na infância ou na fase adulta, ela se tornará uma raiz. E se não for tratada, continuará dando frutos terríveis. Pude reparar em minha própria vida isso. Sou caçula de uma família que morava no Rio de Janeiro. Um irmão mais velho muito próximo, uma mãe muito carinhosa e um pai que, pelos seus traumas em família e pelo alcoolismo, era mais distante de mim e do meu irmão. Meu pai é uma pessoa boa e generosa, mas pelas sementes amargas da vida, se tornou um homem fechado e introspectivo, fazendo da bebida a sua fuga da realidade. O único jeito que ele tinha de demonstrar amor era por meio de presentes. Conversar, mostrar amor com palavras e tocar de forma carinhosa não eram as sementes que ele tinha recebido. Por isso, também não era algo que ele daria. Pois, como sabemos, você só dá aquilo que recebeu. Em compensação, meu pai nunca encostou a mão em mim para me bater, com exceção de um único episódio. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, por uma situação boba de futebol, discutimos e o meu pai me deu um forte tapa na coxa. Assustado por nunca ter apanhado dele e com a coxa direita ardendo, chorei muito enquanto ele saía de casa rumo a um bar. Na grande maioria das vezes, meu pai não ficava agressivo, mas mais carinhoso quando bebia. No entanto, o álcool não possibilita uma sensação de proximidade e amor na pessoa que se relaciona com ela. Havia um enorme buraco de relacionamento entre o meu pai e eu. E esse comportamento liberou uma semente amarga no solo da minha alma, fazendo com que uma baixa autoestima se tornasse uma raiz em mim. Em tudo que me propunha a fazer, senti um senso interno de inferioridade norteada no meu comportamento. Quando recebi a Cristo com 14 anos de idade, levei alguns anos andando com um povo na igreja que dizia que eu era bom em orar. Então, pressionei minha vida de oração. Mas confesso que, no início, achava chatíssimo orar. Para mim, parecia que Deus estava muito longe e eu estava falando com ninguém. Até que, depois de alguma insistência, eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Não sei explicar direito, mas parecia que a presença de Deus encheu a sala onde eu estava orando. O invisível estava tão perto que as lágrimas brotaram sem parar no meu rosto. Dentro dessa atmosfera, ouvi uma voz dentro de mim dizendo: "Não estou distante de você como seu pai terreno está de você. Eu te amo." Naquela hora, vi que estava transferindo para o Pai Celestial a referência de distanciamento que sentia do meu pai terreno. Mergulhando nesse amor incondicional de Deus e diferente de tudo que eu tinha experimentado na terra, apenas sabia chorar. Foi nessa hora que algo inexplicável começou a acontecer. A minha coxa direita começou a arder. Coloquei a mão na coxa, assustado com a dor, quando aquela doce voz disse dentro de mim: "Estou sarando suas emoções. Eu te amo. Não sou como um pai terreno." Na hora que eu ouvi isso, me lembrei do tapa que meu pai tinha me dado, muitos anos atrás, na coxa,
e entendi as palavras do meu Pai Celestial. Dessa hora em diante, num processo de anos, a raiz de inferioridade começou a ser tratada pelo amor de Deus e meu relacionamento com meu pai terreno foi transformado de forma poderosa. Eu o abraço, amo, respeito porque entendi que o meu pai não encontrou em Deus a resposta do seu problema. Deus quer arrancar essas raízes amargas que estão na sua alma, na nossa alma. Valorizo, aprecio e uso muitos princípios da psicologia nesse livro, mas sei que a resposta real e definitiva para o seu coração não está no psicólogo, mas em Deus. A Bíblia ensina que o ser humano é dividido em 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. Quando alguém recebe a Cristo, o seu espírito antes estava morto no pecado, agora ganha nova vida. Passa a ser uma nova criatura por meio do sacrifício de Jesus. No entanto, a alma pode ter várias situações amargas que a vida semeou. No momento que passamos tempo renovando nossa mente com a palavra de Deus e tendo relacionamento com Deus, Ele nos dá entendimento e revela o seu amor, que já está em nosso espírito, para a nossa alma. Nessa hora, as raízes amargas que estão em nós começam a ser arrancadas do nosso interior pelo poder de Deus. Por isso que não basta estar numa igreja e dizer que somos cristãos para termos nosso comportamento mudado. Precisamos buscar conhecer a Deus e a sua palavra e assim termos uma experiência real e profunda com Deus. Deus não quer lidar com frutos, com seus comportamentos, mas sim com as suas raízes, que é crença, mentalidade, visão e convicção. Quando João Batista pregava a palavra, ele disse: "E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo." Mateus 3:10. Se você quer fazer um pé de tangerina parar de dar tangerina, você não corta todas as tangerinas, pois fazendo assim, o fruto continuará sendo liberado. Você vai à raiz e arranca, e os frutos logicamente vão parar de brotar. Muito tem tentado apenas lidar com as ações, que são os frutos, e tem se frustrado. Pois enquanto a raiz, que é a mentalidade, a crença ou a visão, continuar, cedo ou tarde, a árvore continuará a produzir os frutos. Às vezes, em nossos relacionamentos interpessoais, vemos pessoas agirem e só prestamos atenção nos frutos, quando Deus quer nos ensinar a olhar para a raiz. Lembro-me de um amigo que certa vez ajudou de forma maravilhosa uma pessoa a realizar uma tarefa. Só que essa pessoa tinha uma raiz de baixa autoestima tão grande, por não saber fazer aquela tarefa que, em vez de agradecer e ficar feliz, essa pessoa fechou o semblante e ficou com cara de poucos amigos. Meu amigo, por olhar o comportamento, achou que essa pessoa é muito ingrata e chata. Se olhasse a raiz ou porquê, talvez seria mais compreensivo. Chegou a hora de lidarmos com a raiz em vez dos frutos. Chegou o tempo de amarmos além da aparência e procurarmos entender o coração do outro. Chegou o momento de
em nossa própria vida, lidarmos com as raízes do nosso comportamento, em nossos relacionamentos e no nosso dia a dia. Devemos parar de culpar os outros e olhar para as nossas raízes. Nos próximos capítulos, vamos olhar mais a fundo várias raízes que podem ter sido geradas por meio de sementes amargas na vida de uma pessoa. Abra o seu coração e prepare-se para uma mudança que vai além da árvore que seus olhos estão vendo. Uau, que tremendo, né? E isso nos alerta a olhar as pessoas, né? As pessoas não são só as suas ações ou que elas reproduzem ali. Há muito mais. Há uma raiz, né? Muitas vezes criticamos ou até mesmo não nos relacionamos com pessoas que são agressivas ou difíceis de lidar. E se pararmos para olhar que aquela pessoa pode ter toda uma história atrás, né? Nós não somos apenas o que estamos outro. Nós não somos uma foto. Nós somos um filme, né? E tudo que aconteceu na nossa vida, cada situação, cada experiência, construiu o que somos hoje. E assim é com o outro. Toda a experiência, vivência, luta que o outro passou, construiu quem ele é. Que possamos olhar mais para o outro como o Senhor nos olha, com mais amor. E saber que é possível a mudança e a cura na vida de todos. E que talvez o nosso comportamento com aquela pessoa que muitas vezes nos falou agressivamente for em amor. Isso pode constranger a pessoa a ir mudando. Porque ver Cristo na sua vida e querer esse amor com que você fala. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo capítulo.